Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo dia nós estudamos aqui a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E ontem nós vimos o item 7, de se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra, uma extensão do item anterior, que é sobre, que vimos juntos, retribuir o mal com o bem. Então, se alguém bate numa face, antigamente era o quê? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém bateu numa face, o natural é a gente bater de volta. Mas, então, Jesus nos pede para que a gente não reaja, que a gente haja. Reagir é devolver na mesma moeda, dar o troco, devolver na mesma moeda. Agir é fazer sempre o bem, independente do que quer que chegue até nós. Esse é o nosso compromisso. Como aqueles que estão aprendendo a amadurecer com Jesus. Aliás, não tem outro jeito de amadurecer, não é? Não tem. Ou amadurecemos com Jesus ou continuamos verdes. Então, no item 7, nós vamos só ler, porque o item 8 é o comentário do 7. Tendes aprendido, isso está lá no Sermão da Montanha, narrado por Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42, quando Jesus nos diz: tendes aprendido que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco a tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. No item 8, então, Allan Kardec comenta: os preceitos não, li mal, desculpe, os preconceitos, diferente, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra. Entrou ponto de honra, a conversa vai ficando mais grave, no sentido de perigosa mesmo, né? Antigamente a honra exigia um duelo, exigia sangue, questões de honra, questões que eram resolvidas muitas vezes com duelos. Então, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele senso moral que não se eleva acima das paixões terrestres. É um senso moral? Mas é um senso moral bem atrasadinho na própria questão moral, não é? Mas é como amor egoísta. É uma expressão de amor? Mas ainda não é uma expressão de amor, de um amor amadurecido, como a criança. Ela ama, mas ela ama como criança.
E assim também os imaturos amam como imaturos. E também existe senso moral nos pouco avançados moralmente? Sim, mas o senso moral que está de acordo mesmo com o seu progresso. Então vejamos aqui, ele continua nos dizendo. Vamos só rever aqui o que ele diz. Ele nos diz que esse ponto de honra, essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho, como assim, como era antigamente? Sabe com quem está falando? Você está me ofendendo. Isso até hoje. Isso pode acontecer no sinal de trânsito. Uma violência qualquer. Por quando o orgulho se sente ferido e cobra satisfações porque foram tocados pontos de honra. Isso ainda, infelizmente, não é porque não existem mais duelos no sentido formal, como era antigamente, que era usual, que eles ainda não aconteçam, não é? Inclusive, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar da questão dos duelos. Então, ele vai dizer que esse ponto de honra, né, essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Então, há um senso moral, mas há um senso moral que fica até ali as paixões terrestres, não vai além. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Havia um senso moral, mas era o da época. Hoje achamos atrasado, mas na época era como estava a humanidade, era isso. Cristo veio e disse, Cristo veio mais de 1000 anos depois de Moisés. Cristo veio e disse, retribuí o mal com o bem. Bem diferente do olho por olho, dente por dente. E disse mais, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. Então, quer dizer, imaginemos, ainda nos ressentimos, ainda nos impactamos e nos segurarmos para nos mantermos fiéis aos princípios que abraçamos com o Evangelho, nos exige muito. Às vezes, dar vazão ao impulso é a coisa mais fácil que tem. Puf, dar vazão ao impulso. Mas segurar uma má tendência, isso é que exige. Exige uma coragem interior, a coragem que o outro não vê, mas que nós sabemos como dói. Ouvir desaforos e não reagir e agir quando nós estamos há séculos sendo instruídos a reagir, lembrando aqui lá do tempo de Moisés, não é? Olho por olho, dente por dente. E Allan Kardec continua nos dizendo: então, ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Então, não tem lá atrás, não tem lá na frente, é aqui que está acontecendo, o impacto dos sentidos, a química do corpo, a adrenalina. Tem que se dar a resposta agora. Entretanto, diz Allan Kardec,
É preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Essa pergunta é boa. É preciso tomar essa máxima ao pé da letra? Quer dizer, alguém bate no nosso rosto, realmente bem bate, e aí a gente vai dar a outra face? Esse é o pé da letra. É preciso tomar esta máxima ao pé da letra? A resposta de Kardec é: não mais do que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Então imaginemos que num momento de fraqueza nós tenhamos visto algo e tenhamos passado adiante e que isso tenha tido uma consequência ruim. Eu pego a faca da cozinha e arranco o olho, porque o meu olho foi motivo de escândalo. Isso é tomar ao pé da letra, mas não é para fazer isso. Porque aqui, quando Jesus disse isso, ele falou de reencarnação, ele falou de trazer como expiação, e aí só mesmo a doutrina espírita para nos fazer entender que a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, esse entendimento que faz com que a gente fique, então é isso. Então, Kardec diz: é preciso tomar essa máxima ao pé da letra, não mais do que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Acentuada em todas as consequências, acentuada em todas as suas consequências, seria condenar. Então vamos imaginar a máxima de novo, não é? Acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre para os maus. Então, se nós fizéssemos realmente isso, ao pé da letra, tudo que fizesse, a gente, agora vai. Deixasse assim, bate, agora vai. Se fosse isso, acentuado em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão. Não, deixa bater. E se bater, ainda oferece a outra parte para bater mais. Mesmo legal, mesmo que estivesse na lei. Não, deixa assim, porque Jesus falou para que se fizerem mal, a gente ainda tem que abrir para fazer mais mal ainda. Não é isso. E deixar, então, o campo livre aos maus, lhe dissipando todo o medo. Não vai reagir não, ainda vai dar outra face para bater mais. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Ou seja, a pessoa vai matar, eu vou ser bom, toma, tá aqui o pescoço. O próprio instinto de sobrevivência, que é uma lei natural, que é uma lei de Deus, foi Deus que criou o instinto de sobrevivência, não é? Ele não permite que façamos isso. Então, como poderia Jesus trazer algo que contraria as leis de Deus? Não faria nem sentido. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer, sob outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma. Não é entrarmos, então não vou entrar na justiça porque eu tenho que suportar a injustiça. Não. Está falando de vingança. Vamos sim, fomos, nossa honra foi enxovalhada, vamos chamar assim, processo, porque existe processo para isso. Vamos buscar as vias legais, que são vias honrosas, sem banhos de sangue, sem essas outras questões
que são reprováveis, sem dúvida, sem sombra nenhuma de dúvida. Então, continuando aqui com Kardec. Que é mais glorioso para si ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma. Que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo. Lembra? Falamos do duelo? Que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Ao tempo de Kardec, ainda haviam duelos, por isso é um tema importante dentro da codificação. Hoje também existem, mas não mais como eram naquele tempo. Depois, quando falarmos de duelo, vamos falar disto. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Então, nós temos que estudar a doutrina espírita para entendermos e nos fortalecermos na fé raciocinada. Porque senão, na confusão, a confusão pode gerar aqueles momentos de invigilância, não é? E aí, lá vamos nós fazendo o que não queremos fazer. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Cair em tentação é fazer o mal que não queremos mais fazer. Continuamos com Kardec aqui. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força para suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente. A frente é o quê? A vida futura, não é? Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Vou repetir. Dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Como é que a gente consegue se elevar pelo pensamento acima da vida material? Refletindo, conversando consigo mesmo. Mas só vamos conseguir refletir, ponderar, conversar conosco mesmo se tivermos o quê? Conteúdo. Precisamos estudar para termos conteúdo nas nossas conversas conosco mesmo, não é? Podermos argumentar diante de uma injustiça. Mas espera aí, você não reencarnou? Isso é uma prova, uma expiação. Se fortalece, busca mais a prece, aquieta esse coração. Isso vai passar, porque tudo passa. E é o outro que está se comprometendo. Que bom que não foi você que fez. Isso naquele bate-papo ao pé do ouvido, a gente com a gente mesmo. Já passou 15 minutos. Amanhã vamos continuar entrando então na última parte do capítulo Instruções dos Espíritos. Até amanhã. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.